Algumas feridas são invisíveis ao olhar, mas causam profundo sofrimento interior. Quando somos magoados através de palavras cruéis, comportamentos impensados ou até mesmo pelo abandono, experimentamos uma sensação de desorientação momentânea. O mais doloroso é que, frequentemente, essas mágoas vêm justamente daqueles em quem mais confiávamos. Nesses momentos, é comum desejarmos explicações, compreensão dos motivos, ou até mesmo fazer com que a pessoa perceba o quanto nos machucou. Porém, existe uma realidade difícil de aceitar. Quem nos feriu raramente nos proporcionará o que buscamos, pois quem causa a ferida geralmente não possui a maturidade necessária para curá-la. É por isso que esta mensagem tem relevância, pois em vez de reagir impulsivamente ou iniciar um conflito emocional, você aprenderá algo muito mais valioso, como lidar com quem o machucou através da força silenciosa de quem optou por crescer. Em vez de buscar vingança, não se trata de ignorar o ocorrido nem de se tornar insensível. Trata-se de sabedoria e inteligência emocional, de demonstrar com suas atitudes que você não permitirá que a dor causada determine seu próximo capítulo. Esta reflexão mostrará exatamente como se comportar com determinação e estratégia quando encontrar alguém que o magoou. Afinal, o que distingue pessoas comuns de pessoas memoráveis é precisamente como escolhem responder àquilo que não mereciam sofrer. Se este tema tocou algo dentro de você, se está decidido a não permitir mais que a dor controle suas ações, convidou-o a participar desta jornada de desenvolvimento pessoal. Dê seu apoio a este conteúdo e compartilhe-o para que alcance outras pessoas que também precisam ouvir esta mensagem. Escreva como compromisso consigo mesmo: eu priorizo minha paz acima de tudo. Esta afirmação não é apenas uma resposta ao ocorrido, mas um passo firme em direção à sua liberdade emocional. Primeiro, não suplique por esclarecimentos. Quando alguém nos machuca, o impulso inicial é buscar entendimento. Queremos saber os motivos, ouvir uma explicação que faça sentido e que proporcione um desfecho lógico. Contudo, em muitas situações, você não receberá essa explicação e, mais importante, não precisa dela para seguir adiante. Implorar por respostas equivale a reabrir uma ferida em processo de cicatrização, esperando que quem a causou venha tratá-la. Porém, raramente quem nos feriu será quem nos curará. Muitas pessoas evitam assumir a responsabilidade emocional pelos danos que causaram, esquivando-se, calando-se, afastando-se ou fingindo que nada aconteceu. Se você se permitir ser dominado pela dor e começar a insistir, enviar mensagens, exigir conversas ou cobrar posicionamentos, estará se diminuindo e invertendo os papéis. A dor que outro provocou passa a parecer sua responsabilidade, e você se torna o inconveniente, o exagerado, o hipersensível. É nesse momento que o silêncio e o autocontrole se transformam em ferramentas poderosas. Ao optar por não suplicar por explicações, você comunica ao mundo e a si mesmo que não necessita de alguém para validar seus sentimentos, que é capaz de honrar sua própria dor, acolher suas próprias feridas e prosseguir mesmo sem o desfecho ideal, porque nem sempre ele virá. E tudo bem, a resposta que tanto busca talvez nem seja justa, podendo vir carregada de desculpas vazias ou até transferência de culpa. Você não precisa disso. O que precisa é de paz, que começa quando decide não correr atrás de quem partiu, deixando-o em pedaços. Resista à tentação de buscar explicações de quem já demonstrou não se importar com o impacto de suas próprias atitudes. Isso não é orgulho, é amor próprio. Quando se posiciona com firmeza e se afasta com dignidade, você demonstra que não está esperando nada de ninguém, apenas comprometido com sua própria recuperação.
Afinal, o silêncio e a ausência frequentemente dizem mais que qualquer justificativa. Eles revelam que você escolheu a si mesmo. Segundo, evite confrontos desnecessários e prejudiciais. Quando alguém nos fere, a reação mais comum e quase instintiva é querer nos explicar, nos defender ou até retribuir da mesma forma. É compreensível. Surge uma chama interna de indignação, dor e frustração que busca manifestar-se através de palavras duras e acusações incisivas, mas nem todo fogo precisa ser alimentado. Alguns confrontos não esclarecem, apenas intensificam. Evitar confrontos desnecessários não indica fraqueza, covardia ou passividade. É sabedoria. É a decisão consciente de não investir sua energia em algo que apenas o desgastará, que não alterará o que já aconteceu e que frequentemente só serve para aprofundar as feridas. Muitas vezes, o confronto que imaginamos que trará a resolução apenas reacende mágoas, nutre o ego da outra pessoa ou nos mantém presos a uma discussão sem destino. Quando decide recuar em silêncio, não é porque está aceitando o ocorrido, mas porque compreende que sua paz vale mais do que ter razão. Existem feridas que cicatrizam melhor no silêncio do que no ruído das justificativas. Há situações que se resolvem muito mais pelo distanciamento do que pela argumentação. E há momentos em que a melhor resposta é não participar do jogo, não porque você perdeu, mas porque escolheu vencer de outra maneira. É nesse tipo de escolha que reside a verdadeira força. A força de quem entende que não precisa provar nada a ninguém, que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa se explicar para validar sua dor. Evitar o confronto é preservar a própria dignidade. É compreender que nem tudo merece resposta, nem toda provocação merece reação e nem todo erro merece exposição. Às vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar a quem o feriu é seu silêncio, sua ausência e sua vida seguindo em paz. Então, na próxima vez que sentir vontade de acertar as contas ou esclarecer os fatos, respire. Pergunte-se: isso vai me curar ou apenas reabrir a ferida? Se a resposta for a segunda opção, então escolha o caminho da maturidade. Nem tudo precisa ser dito, nem toda batalha precisa ser travada. E às vezes, seu maior ato de amor próprio é justamente não revidar. É virar a página, não por fraqueza, mas por respeito ao que você está se tornando. Terceiro, estabelecer limites claros e silenciosos. Algumas pessoas não respeitarão seu espaço até que você o defenda com firmeza, frequentemente sem pronunciar uma única palavra. Os limites mais eficazes não são anunciados com gritos, não vêm acompanhados de longas justificativas, nem de respostas desesperadas. Eles são transmitidos pela forma como você passa a se posicionar, pelo que não tolera mais e especialmente por aquilo que você decide não responder. Estabelecer limites silenciosos não significa afastar-se com raiva nem erguer muros de frieza. É uma escolha madura de proteger-se sem agredir. Compreenda que, após ser ferido, você não precisa mais se explicar. Precisa apenas agir de forma coerente com o que aprendeu. É quando você deixa de estar disponível para quem só aparece quando convém. Quando opta pelo silêncio diante de provocações. Quando recusa convites velados para retornar a uma dinâmica que só causa sofrimento. Quando aprende a dizer não através do comportamento, da ausência, com a serenidade de quem não busca conflito, mas também não aceita menos do que merece. O mais admirável nisso tudo é que o silêncio passa a ser interpretado como resposta. Suas novas atitudes começam a falar por você. A ausência de reação, a mudança de tom, a reorganização da sua atenção e energia, tudo isso é percebido e mesmo que a outra pessoa nunca admita verbalmente, ela sentirá a diferença, compreenderá que algo mudou.
Porque quando estabelece limites sem precisar gritar, você demonstra que não está em busca de aprovação, está em busca de paz. Quando para de tentar convencer alguém do seu valor e simplesmente age como alguém que já se enxerga com respeito, o jogo muda, você deixa de mendigar atenção e começa a caminhar com dignidade. Limites silenciosos não representam uma manifestação de orgulho, são uma declaração de amor próprio, uma forma de mostrar que sua energia não está mais disponível para dinâmicas que o diminuem, para relações que o ferem, para trocas que roubam sua essência. E quem percebe isso talvez se incomode, porque notou que perdeu acesso ao seu mundo interior, aquele onde antes havia entrega, cuidado e presença. Isso é muito mais impactante do que qualquer discussão. Sua ausência passa a pesar mais do que qualquer discurso inflamado. Por isso, estabeleça limites com firmeza, mas com elegância. Faça isso em silêncio, sem plateia. Deixe que suas atitudes falem por você. Quem estiver disposto a respeitá-lo compreenderá, e quem não estiver entenderá, cedo ou tarde, que perdeu o privilégio de acessar o que você tem de mais valioso, sua verdadeira presença. Quarto, demonstre através de atitudes que você seguiu em frente. Poucas coisas possuem tanto poder quanto o silêncio associado à transformação visível. Quando somos feridos, é natural o impulso de querer provar que estamos bem, de tentar mostrar de algum modo que aquilo não nos afetou, mas existe uma resposta infinitamente mais poderosa do que qualquer explicação, a maneira como você reconstrói sua vida a partir do que vivenciou. Mostrar que seguiu adiante não exige discurso, não exige indiretas nem aparições forçadas nas redes sociais, tentando convencer o outro ou a si mesmo de que superou. Demonstrar que seguiu em frente é, acima de tudo, uma escolha silenciosa e diária. É levantar-se quando o mundo parece sem cor. É cuidar do corpo mesmo quando a vontade é se abandonar. É manter a mente firme, mesmo quando a saudade insiste em aparecer. Seguir em frente significa reinventar-se. É criar espaço internamente para novos interesses, novas rotinas, novos ciclos. É recuperar sonhos que foram deixados de lado devido à dor. É reconectar-se com aquilo que o inspira, que o fortalece, que lhe devolve a vitalidade. A melhor forma de mostrar que superou não é exibindo conquistas, mas vivendo com leveza, sem necessidade de provar nada. Esse tipo de atitude incomoda, não porque você deseja causar esse efeito, mas porque o outro percebe, sem que você pronuncie uma palavra, que você não depende mais de validação, de resposta, de atenção. Sua energia se transforma, sua presença se modifica. Você passa a transmitir autossuficiência, paz, maturidade. Quem o feriu, talvez espere que você permaneça preso à dor. Talvez imagine que você ainda esteja no mesmo lugar emocional de quando partiu. Mas ao ver que você floresceu, que está crescendo, criando, fortalecendo-se, essa imagem se desfaz, porque ninguém espera que você transforme dor em evolução. E é exatamente isso que torna sua postura inesquecível. Viver com dignidade, com propósito e com serenidade é a resposta mais elegante e impactante que se pode oferecer. A vida tem uma maneira muito sutil de ajustar as situações. E quando você cuida de si, investe no seu crescimento e se permite viver. De bem sem ressentimentos, você se torna a demonstração concreta de que não foi o outro que determinou quem você é. Foi você quem escolheu o que fazer com aquela experiência. Isso, muito mais do que qualquer palavra, evidencia que você prosseguiu adiante não por orgulho, não por vaidade, mas por amor próprio. E quando isso ocorre, todos ao redor percebem. Quinto, não busque vingança, busque desenvolvimento pessoal. A mágoa que alguém lhe causou pode ter sido injusta, desumana ou inesperada. Talvez você tenha confiado, se dedicado, feito tudo corretamente e mesmo assim acabou sendo magoado.
Nesses momentos, o desejo de retaliação murmura em seu interior, como se fosse a única forma de justiça possível. Um dia, essa pessoa vai se arrepender. Ela perceberá o que perdeu, sentirá a dor que eu senti, mas pare e considere o que a vingança realmente proporciona. Alívio, tranquilidade ou apenas mais carga emocional, mais amargura, mais tempo desperdiçado com algo que você já deveria estar superando? A vingança conecta você ao ofensor. Ela o acorrenta ao passado. Enquanto planeja como devolver a dor, você continua alimentando a própria ferida, revivendo a situação, repetindo mentalmente os diálogos, imaginando conclusões que talvez jamais aconteçam. Nesse processo, você continua oferecendo destaque e energia a quem deveria estar removendo dos bastidores da sua existência. Agora, observe a alternativa, o crescimento pessoal. Ele é discreto, não faz estardalhaço, mas transforma tudo. Quando opta por evoluir em vez de se vingar, você assume o comando da sua própria narrativa. Você não depende mais de um pedido de perdão, de uma justificativa, de uma compensação. Você passa a depender exclusivamente de si, do seu progresso, da sua serenidade, da sua habilidade de continuar adiante com mais força e clareza. E aqui está a verdade que poucos têm a coragem de reconhecer: nada faz alguém se arrepender mais do que vê-lo bem, tranquilo, distante e indiferente. Seu crescimento é o reflexo mais desconfortável que você pode apresentar, porque ela demonstra sem necessidade de palavras que a dor infligida não o paralisou, que apesar das circunstâncias, você optou por prosperar. A vida se encarrega de cada indivíduo, e o tempo possui uma maneira sutil e exata de retribuir tudo aquilo que se semeia, mas você não precisa se preocupar com isso. Sua única obrigação é não permitir que a dor alheia o transforme em algo que você não é, que a ira dos outros não converta sua leveza em fardo, que a insensibilidade do mundo não extinga seu calor interior. Você não existe para retaliar, mas para desenvolver-se, aprimorar-se e tornar-se alguém que jamais será ferido da mesma maneira novamente. Isso representa a verdadeira justiça, o verdadeiro poder, algo que ninguém pode lhe subtrair. Lembre-se, vingança é tumulto, evolução é silêncio com impacto. Sexto, trate com respeito, mas sem acessibilidade emocional. Frequentemente, após sermos magoados, enfrentamos um conflito interno: como lidar com aquela pessoa que nos causou sofrimento, ignorar, atacar, simular que nada ocorreu. Nenhuma dessas alternativas é prudente. A sabedoria nos apresenta um caminho muito mais eficaz: manter o respeito, mas proteger silenciosamente seu espaço emocional. Respeitar não significa sorrir artificialmente, nem iniciar conversas. Respeitar não é simular uma proximidade que não existe mais. É simplesmente não se degradar. É reconhecer a humanidade do outro, sem permitir que essa pessoa ultrapasse novamente os limites do que é saudável para você. Quando você trata com respeito, está comunicando: eu não me comporto como você. Você está se posicionando em um nível mais elevado, não de arrogância, mas de plena consciência do seu valor. E isso perturba, porque quem o feriu espera uma reação de raiva ou de fragilidade. Quando você simplesmente prossegue com dignidade, sem frieza nem afeto, sem provocação nem carência, você interrompe um ciclo, e isso transmite uma lição. Contudo, esse respeito precisa ser acompanhado de um limite à proteção emocional. Se você oferece cordialidade, mas continua expondo seus sentimentos, pensamentos e rotina, você está entregando a outra pessoa aquilo que ela não soube valorizar anteriormente. E isso cria oportunidades para novas mágoas. Ser educado não significa estar disponível. Você pode cumprimentar sem prolongar a conversa, pode responder sem se aprofundar,
pode manter a compostura sem ceder à tentação de demonstrar que ainda se importa. Lembre-se, manter a porta fechada não é ressentimento, é autopreservação. É a sabedoria de quem aprendeu dolorosamente a se proteger sem deixar de ser justo. O distanciamento emocional, aquele que não requer frieza, mas impõe respeito, é uma das formas mais refinadas de mostrar que você priorizou a si mesmo. Então sim, trate com respeito, mas que esse respeito seja apenas a superfície da sua firmeza interior, porque o que o fortalece não é o que você sente, mas o que você decide não mais oferecer. Sétimo, valorize seu silêncio mais do que 1000 argumentos. Existe uma força discreta que, quando bem empregada, comunica mais efetivamente do que qualquer esclarecimento, desabafo ou justificativa. O silêncio pode ser incômodo para quem não está habituado a ele, e precisamente por isso se torna tão poderoso. Quando você opta pelo silêncio, em vez de suplicar para ser compreendido ou tentar se explicar, você está realizando algo que poucos têm a coragem de fazer: preservar sua dignidade. Frequentemente, ao sermos magoados, sentimos uma necessidade quase automática de nos explicar, de comprovar que estamos certos, de demonstrar o quanto desejamos ser ouvidos, compreendidos, reconhecidos. Mas a verdade é que quem optou por feri-lo já fez uma escolha e provavelmente não está preparado para escutar ou se importar com o que você tem a expressar. É aí que o silêncio se manifesta. Ele não representa passividade, mas autocontrole. É a decisão consciente de não desperdiçar sua própria energia onde ela não será apreciada. É a resposta mais madura que você pode oferecer a quem não soube tratá-lo com consideração. O silêncio proporciona espaço para que o outro sinta o peso da ausência, não como forma de manipulação, mas como consequência natural da sua decisão de afastar-se do que o machuca. E além disso, o silêncio o reconecta consigo mesmo. Ele elimina o ruído da raiva, da necessidade, da ansiedade. Ele permite que você escute o que verdadeiramente importa: seu próprio processo de recuperação. Há sabedoria em não reagir, há poder em não rebater, há elegância em simplesmente seguir em frente sem necessidade de explicações. Portanto, valorize seu silêncio, porque quando você deixa de falar para ser compreendido e começa a se escutar para se recuperar, tudo se transforma. Você abandona a posição de quem suplica e assume o lugar de quem decide. E quem escolhe o próprio silêncio conscientemente, escolhe também a própria liberdade. Oitavo, cuide de si como prioridade absoluta. Quando alguém nos magoa, é habitual que nossa atenção se direcione completamente para o exterior. Ficamos tentando compreender o que aconteceu, por que aconteceu, o que fizemos incorretamente ou o que poderíamos ter feito diferente. Permanecemos fixados em narrativas sobre o outro, suas escolhas, suas palavras, sua ausência, e sem perceber, deixamos de observar o mais essencial: nós mesmos. Mas aqui está uma verdade que você precisa internalizar. Ninguém vai salvá-lo. Ninguém vai proporcionar as respostas que você espera. Ninguém vai experimentar o que você sente em seu lugar. Somente você pode fazer isso. E por essa razão, cuidar de si deixa de ser uma ação facultativa ou narcisista. Torna-se uma necessidade, uma forma de sobrevivência emocional. Quando você se recolhe e direciona o olhar para dentro, inicia-se um processo de reconstrução silenciosa, porém potente. É como recolher os fragmentos e, pacientemente, construir algo novo, mais resistente, mais consciente, mais íntegro. Isso significa alimentar-se adequadamente, sim, mas também significa nutrir a mente com pensamentos mais lúcidos, permitir-se descansar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
abandonando a necessidade de demonstrar algo para alguém. Significa cultivar momentos de tranquilidade em sua própria rotina, seja através de uma caminhada ao entardecer, uma leitura em silêncio, uma conversa sincera com alguém que lhe faz bem, ou simplesmente com a prática do silêncio e da solitude. E à medida que você se trata como prioridade, algo vai se transformando. Você começa a perceber que não precisa que o outro retorne, se explique ou reconheça nada, porque agora o que importa é a relação que você mantém consigo mesmo. E quando essa relação se fortalece, você recupera o controle da sua vida. Você deixa de existir em função do que perdeu e começa a viver em função do que ainda pode conquistar. Cuidar de si é o maior gesto de amor próprio que você pode realizar após ser ferido. Não por orgulho, não para evidenciar nada a ninguém, mas aqui está a reescrita da transcrição com outras palavras, mantendo o conteúdo original de forma contínua para evitar plágio. Você é merecedor, você tem importância e ninguém mais assumirá essa responsabilidade por você. Item 9. Recuse aceitar menos do que você realmente merece. Após ser magoado por alguém, é natural que sua autoconfiança fique abalada. O sofrimento pode fazer com que você questione seu próprio valor, considerar que talvez tenha sido excessivo ou insuficiente, que possivelmente aquela situação ocorreu porque você a mereceu. Quando essa percepção distorcida se estabelece, você corre o perigo de contentar-se com migalhas apenas para evitar o vazio novamente. Compreenda isto: aceitar menos do que merece não demonstra humildade, mas sim autossabotagem disfarçada de compreensão. É diminuir-se na expectativa de que alguém finalmente perceba seu valor, quando o verdadeiro momento de transformação acontece exatamente quando você decide reconhecer esse valor, mesmo sem o reconhecimento alheio. Quem se contenta com pouco, experimenta pouco, sente pouco e padece muito. Nada é mais doloroso que perceber tardiamente que você estava se satisfazendo com o mínimo, quando poderia e deveria estar experimentando o máximo daquilo que ambiciona e merece. Isso não se relaciona com orgulho vazio ou expectativas irrealistas, mas com dignidade, com o entendimento de que seu tempo, energia, emoções e presença são extremamente valiosos para serem entregues a quem não compreende, não deseja ou não possui maturidade para receber. É necessário esclarecer para os outros, mas principalmente para si mesmo, que você atingiu um novo nível emocional, um lugar onde não se negocia o fundamental, onde o respeito é básico, a reciprocidade é elementar e a presença genuína é o que verdadeiramente importa. Além disso, é desperdício de tempo, e o tempo é seu recurso mais precioso. Não tolere justificativas frágeis, amores tépidos, presenças incompletas, respostas superficiais. Recuse relacionamentos nos quais se sinta solitário, mesmo acompanhado. E, acima de tudo, não aceite ser apenas uma alternativa quando você se dedica como prioridade. Você ensina às pessoas como deve ser tratado através do que aceita, tolera e valoriza. Às vezes, a decisão mais poderosa que pode tomar é encerrar definitivamente, mesmo sentindo falta, porque a ausência é passageira, mas o que não pode persistir é a repetição da dor. Lembre-se, você merece mais do que aqueles que não sabem apreciá-lo são capazes de oferecer. E quando internaliza isso, o universo começa a remover da sua vida aquilo que nunca deveria ter ocupado espaço, abrindo caminho para o que realmente se alinha com você. Item 10. Converta a dor em força e propósito. Você não atravessou tudo isso em vão. A dor que o atravessou, o vazio que o sufocou, as noites que o privaram de sono,
Tudo isso pode ter ferido profundamente, mas também trouxe algo, uma força adormecida que só desperta quando tudo parece desmoronar. Transformar a dor em poder não significa ignorá-la nem fingir que nada aconteceu. É precisamente o oposto. É encará-la diretamente, reconhecê-la e ainda assim escolher não ser definido por ela. É quando você compreende que aquilo que o feriu também pode reconstruí-lo, que a queda pode ter sido um impulso na direção de uma versão sua que ainda não tinha surgido. Existe algo de sagrado em reunir os fragmentos do que foi quebrado e decidir conscientemente que eles formarão uma nova estrutura mais sólida, mais bonita, mais autêntica. É nesse momento que você deixa de ser vítima da história e se torna o autor de um novo capítulo. Transformar a dor em propósito é ressignificar o sofrimento. É utilizar as feridas como lições. É perceber que o ocorrido pode servir para algo maior, para torná-lo mais empático, mais forte, mais sábio, para ajudá-lo a enxergar com clareza o que antes era confuso, para dar-lhe voz em meio ao silêncio, coragem no lugar do medo, direção no lugar da perda. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de não desperdiçá-lo. Se for para doer, que sirva para algo, que o empurre para fora da zona de conforto, que o faça se levantar com mais consciência, que o leve a se reconstruir com mais propósito. Cada lágrima derramada, cada palavra que machucou, cada gesto que decepcionou, tudo isso pode ser convertido em uma força que ninguém mais poderá tirar de você. E quando você escolhe esse caminho, o da transformação, algo muda. Você começa a caminhar com mais firmeza. Suas escolhas se tornam mais conscientes. Sua energia se direciona para o que realmente importa. E, gradualmente, a dor deixa de ser um peso e se torna combustível. Você não escolheu ser machucado, mas pode escolher o que fazer com isso. E talvez essa seja uma das decisões mais importantes da sua vida, usar a dor como ponte e não como prisão, como impulso e não como âncora. A partir de agora, ao recordar o que aconteceu, não pense apenas enquanto aquilo o feriu. Pense enquanto você cresceu por ter superado. Pense na força que nasceu em você e faça disso seu propósito, viver de forma tão plena, tão consciente que nada nem ninguém tenha o poder de quebrá-lo da mesma forma novamente. Se este vídeo ressoou com você, se de alguma maneira ajudou a enxergar com mais clareza como lidar com quem o feriu, então demonstre que essa mensagem vale a pena. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Você jamais sabe o quanto uma simples ação sua pode transformar o dia ou até a vida de alguém. Além disso, ative o sininho de notificações para sempre ser informado quando publicarmos um novo conteúdo. Agradeço pela atenção e lembre-se, às vezes a resposta mais forte não é o grito, é o silêncio de quem aprendeu a se valorizar. Até o próximo vídeo.